Bom, e para abrir esse Fórum Mídias, nome, aliás, que foi sugerido pelo Antônio Melo, eu vou começar trazendo algo que ficou do passado para hoje, que é o lançamento de um site que eu recomendo a quem quiser conhecer a história do New York Crimes. Obviamente, um site como aqui no Brasil, Ivan e Antônio, já foi feito, o Antônio Melo lembrou isso, né? O Falha de São Paulo, sobre a Folha de São Paulo, esse site foi lançado nos Estados Unidos, New York War Crimes, crimes de guerra. E eles foi lançado a propósito do genocídio em Gaza. É uma análise crítica do papel deste jornal, que é o jornal, mesmo que a gente não leia, é o jornal que faz a opinião pública dos Estados Unidos de boa parte do mundo. Então, esse site é dedicado a explicar o papel que o New York Times teve em várias crimes de guerra, segundo os lançadores do site. Está aqui o golpe no Brasil. Tem uma matéria aqui do Ted Tadzu, que é um importante, naquele período do golpe, e aí ele escreve: derrubada de Goulart, o presidente constitucional do Brasil, foi um golpe. Hoje todo mundo assume que foi um golpe. A expectativa é que ele vai impulsionar os moderados e prejudicar os comunistas. Então, gente, vocês veem o New York Times já naquele tempo, tá, vendendo o bolsonarismo moderado, né? O golpe no Brasil impulsionaria os moderados, segundo o New York Times, nesse artigo deste importante colunista da época. Bom, rapidamente, se vocês escreverem New York Crimes, vocês vão acessar o arquivo, eu acho muito bacana, porque eles foram buscar nos arquivos do New York Times o comportamento do jornal na invasão do Iraque, em 2003, na derrubada do governo da Líbia, em 2011, na derrubada do governo da Bolívia, em 2019, é recente, vejam bem, tudo recente. Guatemala, 54, Brasil, 64, Irã, 53, Venezuela, 2019. Eles vão buscar a Venezuela mais recente, Guaidó, 1. E Cuba, em 2021, aqueles ataques que balançaram o governo, aquela população na rua que balançou o governo de Cuba. Eles fazem, então, uma leitura muito bacana. Eu recomendo para quem quiser entender o papel do New York Times, da mídia hegemônica. E aí, sobre o Brasil, especificamente, no dia do golpe, o primeiro artigo do Times foi este que está do lado esquerdo, Max Frankel. E ele diz: Washington simpática à causa rebelde brasileira. Olha como eles venderam o golpe militar que derrubou o governo constitucional de João Goulart. E aí eu vou dar uma rápida lida aqui no resumo do que fizeram sobre a posição do Times nesse golpe do Brasil. O New York Times comemorou a remoção de Goulart e sua substituição por uma junta militar repressiva, como uma vitória para a democracia. A história da primeira página da publicação, no dia seguinte ao golpe, vendeu a teoria de conspiração no estilo Red Scare, susto vermelho, escrevendo: Goulart estava planejando, com o apoio comunista de trabalhadores, camponeses e estudantes, dissolver o Congresso e declarar um regime sindicalista e socialista, nada mais distante da verdade. O Goulart era um cara popular, ele talvez tentasse se candidatar à reeleição na época. As pesquisas que nós temos daquele período, feitas pelo Ibope, indicam que se o Goulart concorresse, seria reeleito, era um cara popular. Ele não previa a reforma agrária do Goulart, para você que está jovem, que está nos assistindo, sabe como que era? Era em terras ao lado de rodovias e ferrovias. Ele não previa nenhuma reforma agrária tomando terra. Imagine, o Goulart era um cara moderado, ele era o estancieiro do Rio Grande do Sul, dono de terras, gente. E aí,
que New York Times vendeu? Os novos generais, cujo governo militar negou a Constituição Democrática do Brasil até 85, é verdade, foram vistos pelo New York Times naquela época como apoiadores de governos moderados e constitucionais. O jornal elogiou o apoio dos militares brasileiros às instituições democráticas, porque o New York Times, repetindo a mídia brasileira, vendeu que o Goulart tinha fugido do Brasil. E o país tinha ficado acéfalo. Não é verdade. O Goulart estava no Rio Grande do Sul quando foi declarada a vaga presidência do Brasil. Mentiras, fake news já daquele período. Aí, mais tarde, o New York Times apresentou a tomada de poder dos militares de direita como um movimento popular em direção à democracia, um poderoso estímulo à causa da moderação democrática na América Latina. E vocês sabem... Ditadura moderada. É a ditadura moderada. Aí vocês sabem... Isso, a dita branda, ótimo, Antônio Mello. Então, o New York Times já vendeu a dita branda desde o 1º de abril, a dita branda no Brasil. Ditadura que evoluiu, aí teve o golpe dentro do golpe, e aí teve a Operação Condor. Vocês sabem tudo o que aconteceu, mas vejam, isso é importante, só trouxe isso hoje, Mello e Ivan, para vocês verem a posição do New York Times agora, com o que está acontecendo na Venezuela. Eles venderam a Maria Corina Machado como a dama de ferro, resistente. Então, não é de hoje. 1900, para o brasileiro que interessa, 1964, está aí na tela. Vão lá, eu sugiro. New York Times. E é bom, porque eles trazem os artigos, eles não ficam falando tal. Eles põem os artigos e fazem um comentário em cima de cada um dos artigos do New York Times. É muito importante, muito interessante para esse quadro de vida, trouxe isso. Vamos lá, gente. Quem começa agora? Quem segue? Olha, eu acho legal eu começar, porque o meu assunto é exatamente The New York Times. Exatamente ele. Isso aí é a página dele, né? São os assuntos que ele apresenta ali no site, né? Vamos lá para o outro. Aí, então, parem a impressão, né? Parem as máquinas. Palestina Livre, ele nasceu por causa disso. Ele é de março de coisa. Aqui, uma das coisas que eles colocam é isso ali, ó, palavras cruzadas para você preencher com as informações, né? É muito bem bolado o site. Isso aí é uma das coisas que eles têm lá. Vamos para outra, só para informar o pessoal aí sobre o que é. Aí, isso aqui é ele se apresentando ao público, quem é, qual o objetivo deles. Cada edição do New York... Isso aqui é uma tradução feita pelo tradutor do Google. Cada edição do New York Times começa com uma promessa: todas as notícias que cabem para a impressão. Isso é uma mentira dupla. Em primeiro lugar, longe de todas, o jornal dificilmente publica qualquer notícia que possa ser impressa, optando, em vez disso, por espalhar a desinformação por omissão. Em segundo lugar, as suas notícias muitas vezes não são notícias, mas sim propaganda descarada da barbárie imperial. Dizemos que o The Times é uma arma do imperialismo norte-americano. Dizemos que, ao propagar as mentiras de Israel sobre esse imperialismo, o Times está a travar uma guerra contra o povo de Gaza. As armas que eles usam são múltiplas. Existem isso é legal porque o que ele comenta para o Times vale para as outras mídias que têm o Times mais ou menos como referência. A referência, exatamente. Existem as omissões sistemáticas, intencionais e perniciosas, a falha em situar os eventos dentro do seu contexto histórico, a incapacidade de criticar ou mesmo de examinar as reivindicações apresentadas pelos governos americano e israelita, por mais obviamente duvidosas que sejam, o fracasso até mesmo em nomear o lugar que cobrem, Palestina. Depois, há as mentiras que eles contam, as invenções, as meias-verdades,
a propaganda velada apresentada como reportagem contundente. Histórias fabricadas de violações sistemáticas em massa são usadas para justificar o atual genocídio sionista contra Gaza, tal como as mentiras sobre o urânio enriquecido e os tubos de alumínio abriram o caminho para a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. O Times não é o único entre os meios de comunicação social a fabricar o consentimento para a guerra, para a exploração, para o genocídio. É antes exemplar. Na verdade, talvez a arma mais mortífera de todas seja o sentido que o Times tem de sua própria importância, o seu papel autoproclamado como árbitro do que é considerado bom jornalismo. Se o Times diz isso, deve ser verdade. Se eles imprimirem, deve estar apto para imprimir. A reputação de liberalismo, de rigor e de independência apartidária do Times é precisamente o que o torna tão perigoso, porque esconde o que realmente é, meios de comunicação que servem os interesses do imperialismo norte-americano. Aí o que eles propõem? Porque eles estão falando aqui especificamente sobre Gaza, mas a crítica é em geral, né? Lá tem, como o Azenha já acabou de falar, citação do Brasil, como foi no golpe no Brasil e tal. É o que eles propõem: boicote. Aqueles que acreditam numa Palestina livre há muito que se recusam a comprar produtos de empresas americanas que fabricam armas para Israel. Exatamente pela mesma razão, boicotamos todas as ofertas do New York Times. Não compartilhamos seus artigos, nem ouvimos seus podcasts. Não preparamos suas receitas, nem lemos seus boletins informativos. Nós não jogamos os jogos deles. Desinvestir. Aqueles de nós que escrevem recusam-se a contribuir para o The Times. Quando o The Times pede citações, nós recusamos. Nós nos despojamos da noção de que eles merecem ou conferem mérito. Cancelar subscrição. Se você lê Times, pare. Se você ainda assina o The Times, cancele sua assinatura. Escreva um e-mail aos editores contando por que você está boicotando, desinvestindo e cancelando a assinatura. Use um dos nossos modelos ou seja criativo. Eles têm modelos para isso. E aqui ele tem uma informação que é uma coisa que até eu tinha uma ideia disso na época lá do Wikileaks. Se você trabalha para o The Times, recomendamos que você deixe o seu emprego. Será ótimo. Se você não puder desistir, a maioria das pessoas não pode, né? Ajude-nos por dentro, vazando informações, anonimato garantido. Aí tem o endereço para coisa. Aí isso daqui me remete a um camarada que foi perseguido exatamente por denunciar isso lá atrás e que depois foi muito usado por toda a mídia, depois abandonado por ela, apodrecendo na cadeia lá. Só saiu agora. Isso aqui é um comentário do Assange. Eu acho que a mídia é, em termos gerais, uma das forças mais destrutivas que já existiu. Ela levou a quase todas as guerras que tivemos, certamente as guerras pelas democracias. Todas as grandes guerras que você pode nomear, pelo menos nesse período pós-Segunda Guerra Mundial e até certo ponto, mesmo na Segunda Guerra Mundial, foram construídas antes pela mídia. Suas populações foram mobilizadas com base em mentiras, desde o incidente do Golfo de Tonkin até a Guerra do Iraque, passando pela Guerra do Golfo, de modo que a contagem média de mortes por jornalista, eu fiz um cálculo para jornalista dos Estados Unidos recentemente, é algo como 130 mortes por jornalista como resultado de não levarem a sério sua função ou a função social que reivindicam, que é fornecer a verdade. Em vez disso, espalhar propaganda e mentira dos grandes estabelecimentos de poder nos países em que estão. Agora mesmo nós estamos vendo, já morreram quase 200 jornalistas lá em Gaza, agora assassinados por Israel. Acabam sendo vítimas da própria... No caso lá, não eram jornalistas exatamente, era tentando cobrir a verdade da guerra e acabaram sendo mortos. Mas a importância para da desinformação, como o Assange tem um outro texto dele que ele fala nisso, nenhuma pessoa está interessada em guerra,
elas precisam ser preparadas para a guerra, e quem faz isso é a mídia, são as mídias. Hoje em dia, além das mídias tradicionais, as redes sociais, que o tempo inteiro incitam um contra o outro, precisam desses polos para gerar discussão e, no caso, gerar engajamento, likes e dinheiro para eles. É isso. Legal. Pegando o gancho agora até do Antônio, que falou sobre a influência das mídias sociais, né? Hoje, diferente de outras edições aqui, que a maioria das vezes eu falo de edições de jornal e tudo mais, hoje o comentário vai ser justamente sobre o movimento nas mídias sociais, nas redes sociais, né? E vem justamente no sentido um pouco contrário, eu concordo com o Melo estava falando, mas vem um pouco no sentido contrário, porque nesse caso em específico, foi só uma espuma, né? Não teve tamanha influência que todo mundo achou que ia ter, que foi esse movimento aí do Tachad. Todo mundo deve ter acompanhado, né? A onda de memes que foi construída contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aí eu trouxe um exemplo só para referenciar, né? Eram memes com referências da cultura pop, né? Da própria cultura das redes sociais, imagens de filmes e tudo mais, né? Uma coisa muito bem trabalhada, que no começo parecia orgânico, mas depois a gente viu que teve um volume muito grande, e era uma tentativa de colar no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma pecha de ministro taxador, né, que o Haddad teria aumentado, embutido mais impostos contra a população brasileira e tudo mais, quando, na verdade, a carga tributária, nesses primeiros anos de governo, inclusive, caiu, né? Mas vejam só, pode passar para a próxima tela, Azen, olha só. A onda, essa matéria a gente publicou hoje na Fórum, no site da Fórum, agora pela manhã. Hoje foi publicado o Índice de Popularidade Digital, feito pela consultoria Quaest, que vem analisando mês a mês, né, a popularidade dos ministros do governo Lula nas redes sociais. Esse índice ele leva em consideração vários fatores, e quando a gente fala de índice de popularidade digital, a gente não está falando só de fama e de repercussão, mas de interação positiva, né? E olha só, o índice de popularidade digital, né, esse estudo mostra que o Haddad segue sendo o ministro mais popular nas redes sociais do governo Lula, mesmo após essa onda do Tachad. A maior parte das menções ao ministro são positivas e não negativas, apesar de toda essa campanha, né? Aí está o gráfico que mostra a popularidade digital dos ministros do governo Lula, tá meio pequenininho, mas eu vou ler os dados para vocês aqui. E é o seguinte, o Haddad, em junho, marcava 71 pontos no índice que vai de 0 a 100. Quanto maior, mais popular nas redes sociais a pessoa é, né? Em junho, o Haddad marcava 71 pontos. No final de julho, após essa intensa campanha do Haddad, ele oscilou apenas 2 pontos para baixo, está com 69 pontos. Ou seja, praticamente a mesma coisa que ele tinha antes dessa onda de memes, né? E aí, lá em segundo lugar, no ranking, né, da popularidade digital dos ministros do governo Lula, está o vice-presidente Geraldo Alckmin, depois vem o ministro Paulo Pimenta, da Reconstrução do Rio Grande do Sul, depois vem Simone Tebet e Paulo Teixeira. E o Haddad, detalhe, ele sempre esteve ali no topo da popularidade digital entre os ministros do governo Lula. Pode voltar no anterior, Azen, esse é outro assunto que eu trouxe para fechar daqui a pouquinho, mas olha só. Desde o começo do governo Lula, a popularidade digital entre os ministros do Lula, a liderança sempre foi disputada entre o Flávio Dino e o Fernando Haddad. Sempre ficou os dois ali na ponta. O Flávio Dino foi para o STF, né? E com a saída do Flávio Dino aí desse ranking, o Haddad passou a liderar. E mesmo após essa onda toda de ataques através desses memes, ele permaneceu na liderança, né? Então, vejam como, muitas vezes, nas redes sociais, há uma agenda em pauta, mas que é uma agenda motivada por uma ação orquestrada que se torna espuma ali, né? Não tem um efeito prático na opinião pública. Há alguns movimentos que sim influenciam a opinião pública,
mas outros não, ficam concentrados em determinadas bolhas, né? E essas bolhas acabam não tendo musculatura para influenciar a opinião pública. E é o que mostra esse estudo, né? Porque se a gente fosse seguir o que se imaginava, né, da tamanha de como se explorou essa questão da taxação com esses memes, né? Era para o Haddad ter decaído em popularidade nas redes sociais, mas não foi bem o que aconteceu. Enfim, aí pode falar. Eu quero comentar só em cima disso uma coisa. Mas eu acho que aí o objetivo não era criar uma coisa, não foi uma guerra, foi uma vacina. Eu acho que essa campanha foi para o Haddad não taxar os ganhos do mercado financeiro e nem tampouco fazer a desoneração, acabar com a desoneração das folhas, que era o medo deles. E, nesse sentido, a campanha deu certo, porque nenhuma das duas coisas foi feita. O governo fez corte e não foi em cima do mercado financeiro. Eu acho que o objetivo estava mais por aí do que por um ataque direto ao Haddad, mas uma vacina para ele, não vá por aí, porque você é o taxade, não venha taxar. Aí ele, para não virar o taxade, ele ficou quieto. Eu acho claro. Não, eu acho que nesse sentido atingiu o objetivo, mas por outro lado, se a campanha tinha também a motivação de colar no Haddad a pecha de taxador, que é uma pecha negativa, isso não pegou, né? Ele pode ter recuado em determinadas atitudes, mas a pecha negativa de taxador, isso não pegou, porque a popularidade dele continua em alta nas redes sociais, né? Isso não afetou a sua imagem. Pode ter afetado, claro, suas ações, né? Mas a sua imagem nas redes sociais não afetou. Enfim, pode passar para o próximo slide, Azenha, por favor? Aí eu trouxe um assunto que eu vou passar rapidamente. Na verdade, é uma indicação aqui de artigo que fala um pouco do que a gente estava tratando. Este é um artigo publicado na Fórum pelo Francisco Fernandes Ladeira, colunista do portal da Fórum, e ele fala sobre o bolsonarista não praticante. E agora há pouco, Melo, Azenha falaram sobre bolsonarismo moderado, né, conforme pregaram por aí na imprensa, né, ou a dita branda. Ele explora muito bem essa figura que ele chama, o Francisco Fernandes Ladeira, essa figura que ele chama do bolsonarismo, o bolsonarista não praticante, né? E aí tem uns trechos muito bons, eu indico a leitura desse artigo. Ele diz, por exemplo, só um dos trechos aqui que eu trago para vocês. No atual contexto político brasileiro, marcado pela saída do armário dos diferentes obscurantismos, podemos afirmar que um tipo ideológico tem se destacado. Trata-se do bolsonarista não praticante. E aí ele diz que o bolsonarista não praticante não coloca em prática os dogmas do bolsonarismo propriamente dito, né? Isso aqui tem a militância restrita às redes sociais e tudo mais. Mas ele dá alguns exemplos de como esse bolsonarismo não praticante se manifesta, né? Ele diz, por exemplo, evidentemente, ele é armamentista, porém não tem armas, ou se tiver, jamais chegou a usá-la para ameaçar alguém. Isso não o impede de vibrar com as eliminações de CPFs de pobres e pretos noticiadas em programas policialescos. Afinal de contas, bandido bom, entre parênteses, pobre é bandido morto. Ladrões de joias, por motivos óbvios, não se encaixam neste perfil. E aí eu trouxe esse trecho final do artigo do Francisco Fernandes Ladeira, que ele fala exatamente sobre o bolsonarista não praticante na mídia, né, que é o foco aqui do nosso quadro. Então, olha só esse trecho. Em relação ao jornalismo, enquanto os bolsonaristas praticantes estão nas redações da Jovem Pan e da Gazeta do Povo, eventualmente na CNN Brasil, os bolsonaristas não praticantes trabalham na Globo News, Veja, Folha e Estadão. Por falar nisso, quando o Joel Pinheiro da Fonseca, em um dos momentos mais constrangedores da imprensa brasileira nos últimos anos, sugeriu um bolsonarismo moderado para enfrentar o PT, ele quis dizer sobre alguém, digamos assim, metade bolsonarista não praticante. Ou seja, bolsonarista praticante em relação à agenda econômica neoliberal e bolsonarista não praticante no que diz respeito ao comportamento boçal, pelo menos que saiba fingir. Né? Então, fica a indicação aí deste artigo do Francisco Fernandes Ladeira, está na capa do portal da Fórum e resume bem várias das nossas discussões aqui no Fórum Mídias, né?
E o Joel Pinheiro está lá na Globo News agora. Outro dia ele falou uma barbaridade aí que eu esqueci o que foi aqui, mas vale há pouco tempo aí ele... Outro dia não, esse cara é hora concurso, né? Mas foi uma... É impressionante. Ele falou esses dias que se o PT reconhece o governo Maduro ou não reconhece a suposta vitória da oposição, quem dirá que o PT não vai fazer o mesmo no Brasil? Ele disse isso ontem ou anteontem, se eu não me engano. Ele está falando de um dos partidos que perdeu um monte de eleições e foi para casa tranquilo, nunca questionou resultado eleitoral nenhum. Né? Quando que Lula, o PT, a esquerda, os forças progressistas, farão uma fraude na próxima eleição. Ele já está adiantando isso, né? E lembrando que, se você olhar o desenho do Tachad que você trouxe, viu, Ivan? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Mauro, que me perdoe. Cadê a apresentação do Ivan? Lá do começo, aqui, o segundo? Não. É o primeiro. Primeiro, está aqui. Olhem a sombra do PT lá em cima, num cantinho, projetando-se ameaçadoramente sobre o planeta. E tudo vermelho. Tudo em tom vermelho. Olha, projetando o espantalho do PT. É o bate-sinal do PT, né? Com um bate-sinal. É o bate-sinal do PT, uma ameaça ao Brasil. Impressionante.